crianças, tudo bem com vocês? Olha a tia Rose aqui de novo. Eu estou muito feliz porque nós podemos estar juntos, cantar, ouvir histórias da Bíblia. Eu estou muito grata a Deus também, crianças, porque eu sei que Ele tem cuidado de nós. Muitas pessoas que estavam doentes com o coronavírus estão se recuperando. E eu sei, porque a Bíblia fala que nada foge do controle de Deus e que Ele cuida de nós. Então eu estou muito feliz e grata a Deus por isso. E hoje eu queria dar um alô muito especial para os meus alunos da Escola Bíblica Dominical na Igreja Cristã Evangélica em Floriano. Eu estou com muita saudade de vocês. Yumi, Ádilas, Vitória, Alice, Nicolas, Micaías e Micaele. Um grande beijo para vocês da tia Rose e já já nós vamos estar juntos de novo, se Deus quiser, para brincar, cantar e louvar a Deus juntos, tá bom? Eu queria então chamar o produção do nosso canal para nós cantarmos juntos, bem animados para o Senhor. Olá, crianças. Vamos lá? Vamos cantar? Faz o gesto com a gente, canta bem animado, tá bom? Essa música fala: crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente e sempre. Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente e sempre. Crê somente, lá 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 lá. Crê somente, lá 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 lá. Crê somente, lá 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 lá. Crê somente sempre. Crê somente. Crê somente. Crê somente. Crê somente sempre. Crê somente. Crê somente. Crê somente. Crê somente sempre. Crê somente. Lá 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 lá. Crê somente. Crê somente. Crê somente sempre. Muito bem, muito obrigada, produção. um abraço, crianças. Deus abençoe vocês. Então, crianças, como nós cantamos, essa música diz que nós devemos crer em Deus e sempre. Não importa o que está acontecendo, que situação a gente vive, se nós estamos bem, se o papai está desempregado, se falta alguma coisa, em todos esses momentos, mesmo difíceis, nós devemos confiar em Deus. Sabe por quê? Porque Ele cuida de nós. Na nossa história de hoje, nós vamos ver sobre alguém que também passou por uma situação muito difícil. O que será que aconteceu com essa pessoa? Vocês querem descobrir? Então fica ligadinho aí que já já eu conto para vocês. Mas antes, eu quero ensinar para vocês um pedacinho da Bíblia que nós chamamos de versículo. Eu trouxe aqui dentro da nossa caixa surpresa da minha Bíblia grandona esse versículo que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Vou colocar aqui os pedacinhos para a gente aprender junto, ó. Esse versículo diz assim: eu sou, repete com a tia, pobre e necessitado. Porém, o Senhor cuida de mim. Onde está escrito isso? Salmo 40, 17. Então vamos ler todo mundo junto? Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Salmo 40, 17. Esse versículo fala que nós somos pobres e necessitados. Quer dizer que nós sozinhos não conseguimos fazer
nada, que nós precisamos do Senhor para nos ajudar. Sozinhos, sem Deus, nós não somos ninguém, nós não somos nada, nós não conseguimos fazer muita coisa. Mas Ele cuida de mim, diz o versículo. Ele cuida de você, criança. Ele cuida de nós. Vamos repetir mais uma vez? Eu sou pobre e necessitado. Porém, o Senhor cuida de mim. Salmo 40, 17. Então, crianças, a nossa história de hoje, nós vamos falar sobre alguém, como eu disse para vocês, passou por uma situação bem difícil. Será que Deus cuidou dessa pessoa? Quem quer saber? Quem quer descobrir? Então vamos lá? Vamos para a nossa história de hoje, que está na Bíblia. Todas as histórias daqui do canal estão na Bíblia e eu já falei para vocês nos vídeos anteriores que todas as histórias da Bíblia são verdadeiras. Então nós vamos ouvir mais uma hoje. A nossa história de hoje é sobre um homem chamado Gideão. Gideão, ele era um homem simples, ele era o menor da sua família, menos importante, aquela pessoa que às vezes a gente não dá importância, que não é muita coisa, que não faz muita diferença, que as pessoas acham assim. Mas para Deus, todo mundo é importante. Gideão fazia parte do povo de Israel, do povo de Deus, que estava sendo escravizado, maltratado pelo inimigo, os midianitas, que eram muitos. E Gideão, a Bíblia diz que ele estava lá cuidando do trigo e escondendo o trigo da sua plantação para que os inimigos não viessem, não tomassem tudo, porque eles faziam isso. Então Gideão estava lá cuidando do trigo, guardando o trigo, juntando. Quando de repente, crianças, o anjo do Senhor apareceu e falou com Gideão. Sabe o que o anjo disse para Gideão? O anjo disse assim: o Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão não se achava um homem valente, ele se achava uma pessoa medrosa e disse: quem sou eu, Senhor? Ele disse: e se o Senhor está conosco, por que nós temos passado tantos problemas? Se o Senhor está conosco, por que os midianitas nos maltratam, roubam o que é nosso, nos escravizam? Por que, Senhor, se o Senhor está conosco? Você pode também se perguntar: por que existe o coronavírus? Por que tantas coisas têm acontecido ruim? Por que tantas pessoas têm morrido? Será que Deus não está vendo? É já que eu falo para você, tá bom? Mas sabe, crianças, Deus deu uma ordem muito importante para Gideão naquele dia. O anjo do Senhor falou para Gideão que ele deveria derrubar os altares do Deus Baal. O anjo do Senhor falou para Gideão: o povo de Israel, eles têm se desviado de mim, eles não estão me adorando. A Bíblia fala, crianças, que Deus é o único que deve ser adorado. E o povo de Israel, o povo de Gideão, estavam adorando o Deus Baal, um falso Deus, um ídolo. Quantas pessoas no Brasil e no mundo têm adorado ídolos? Têm adorado outras pessoas e outras coisas, até mesmo dinheiro, além de Deus. Crianças, Deus não gosta disso. Deus, ele é o único que deve ser adorado na nossa vida e por nós. E é por isso que muitas vezes Deus permite que aconteçam coisas ruins, não porque Deus é mau. A Bíblia fala que Deus não gosta de castigar o ser humano, mas Deus muitas vezes faz isso para que nós nos voltemos para Ele, para que a gente se arrependa dos nossos pecados e volte a obedecê-lo, a amá-lo, a fazer a coisa certa. Por isso que estava acontecendo aquelas coisas ruins que Deus permitiu com Israel naquele dia. Talvez por isso também Deus tenha permitido o coronavírus estar acontecendo no mundo, para que as pessoas também possam crer nele, se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Você já pensou sobre isso? Então, mas vamos continuar. Sabe, crianças, Gideão ficou assim pensando. Gideão era medroso. Gideão disse: como eu vou derrubar os altares do ídolo Baal? As pessoas vão me criticar. As pessoas vão querer me matar. E então Gideão, como ele queria obedecer ao Senhor, depois que o anjo foi embora, Gideão pensou o que ele ia fazer. E a Bíblia diz que ele fez de madrugada. De madrugada ele foi lá e derrubou o altar do Deus Baal.
Mas as pessoas mesmo assim ficaram sabendo, acho que alguém viu e contou para os outros, e eles foram até o pai de Gideão e que eles queriam fazer com que Gideão ele pagasse pelo que ele tinha feito. Eles queriam matar Gideão e foram brigar com o pai de Gideão, mas o pai de Gideão disse assim para eles: se o Deus Baal é um Deus de verdade, que ele mesmo se defenda. Crianças, Baal não era um Deus de verdade, então ele não podia se defender. Então o que aconteceu foi que o povo começou a acreditar no que Gideão estava dizendo. Gideão falou para o povo: Deus quer libertar vocês. Deus me chamou, eu não sei por que ele me escolheu. Logo eu que sou menorzinho, mas eu sei que ele me chamou para ajudar a liderar vocês e libertar vocês. Não eu, mas o Senhor. Então, crianças, Gideão chamou o povo, reuniu o povo de Israel, todos, para lutarem contra os midianitas, para serem libertos daquela situação. Mas sabe, crianças, o povo de Israel era um tantinho assim de pessoas. Eles não eram muitos os soldados do povo de Israel. E a Bíblia diz que os soldados dos midianitas, eram muitos, eram muitos. E alguns soldados de Israel ficaram com medo. Deus então falou mais uma vez para Gideão: Gideão, se você sair com esse tanto de pessoas para vencer a guerra, eles vão terminar dizendo que foi eles que venceram a guerra contra os midianitas e não vão acreditar no meu poder, não vão dizer que fui eu que os ajudei. Então você vai fazer o seguinte: você vai mandar para casa todo soldado que tiver com medo. Gideão então chegou para os soldados e Gideão disse: quem tiver com medo pode voltar para sua casa. E a Bíblia diz que um monte foi embora. Ficaram só alguns, ficaram menos. Mas sabe, ainda crianças, o Senhor falou novamente com Gideão e disse: Gideão, ainda são muitos com você. Como assim, Senhor? Já foram embora tantos? Os soldados midianitas são muito mais. Mas Deus disse: se você vencer com esse tanto de homens, vão dizer que foram vocês pela sua força mesmo que venceram e não que foi eu que os ajudei. Então coloca os homens para tomar água no rio. Aqueles que se abaixarem para beber água, você vai mandar para casa. Aqueles que lamberem água nas mãos como cachorro serão os que vão com você. E aí, crianças, sabe quantos homens, mais homens tiveram que ir embora? Sabe quantos homens ficaram que lamberam a água com as mãos como cachorro? Só 300. A Bíblia diz que apenas 300 homens com Gideão tiveram que enfrentar um exército enorme dos midianitas. Com certeza eles deveriam estar apreensivos, temerosos, mas Gideão confiou no Senhor. Gideão creu no Senhor, ele só creu, ele só confiou, como nós cantamos aqui. E Deus ouviu a oração de Gideão. Deus deu uma estratégia de guerra para Gideão. Deus disse para Gideão como Gideão iria vencer. E ele disse: Gideão, se você ainda está com medo, desce lá no acampamento para você ouvir o que os midianitas estão falando. Eles desceram lá no acampamento escondidinhos e eles ouviram. Sabe o que eles ouviram? Eles ouviram 2 soldados dos midianitas conversando e um dizia para o outro: eu tive um sonho essa noite e eu sonhei que nós estávamos sendo derrotados por um pão de cevada. E o outro disse: isso só pode ser a espada de Gideão. Deus, o Senhor deles, entregou a nós nas mãos de Gideão. Crianças, quando Gideão ouviu isso, Gideão teve a certeza no seu coração de que Deus estava com ele. Gideão ficou mais animado e Gideão voltou para o acampamento dos israelitas. E Gideão disse para os israelitas assim: vamos descer ao acampamento dos midianitas, porque o Senhor os entregou nas nossas mãos. O Senhor nos deu a vitória. E eles se organizaram. Sabe o que eles fizeram? Gideão disse assim: cada um de vocês vai pegar em suas mãos e vocês vão fazer como eu vou fazer. Cada um de vocês vai pegar uma corneta, um jarro de barro e uma tocha dentro dele. Cada um de vocês vai ter uma tocha acesa, um jarro de barro e uma corneta. E quando eu tocar a corneta, todos vocês vão tocar a corneta. Tudo que eu fizer, vocês vão fazer junto comigo. E os soldados então concordaram. E eles fizeram 3 grupos de soldados e arrodearam assim o acampamento dos midianitas. E quando eles estavam lá,
Gideão tocou a sua corneta, tu. Todos os soldados tocaram a sua corneta também. Gideão jogou o jarro de barro no chão, pá, quebrou. Todos quebraram os seus jarros juntos. Gideão levantou a sua tocha acesa para cima e todos os soldados fizeram o mesmo. Nessa hora, crianças, Deus fez com que os soldados midianitas ouvissem aquele barulho e eles ficaram assustados e eles se levantaram e começaram a correr, começaram uns aos outros se bater, uns aos outros brigar entre si. Eles ficou uma confusão no meio do acampamento daqueles soldados midianitas. Eles acharam que tinha um exército enorme atrás deles, porque Deus fez uma confusão no meio deles e eles saíram fugindo, muitos fugiram, correram. E naquela noite, crianças, Deus deu a vitória àquele pequeno exército de 300 homens junto com Gideão. Por quê? Porque eles creram em Deus. Eles não duvidaram do poder de Deus. E eles sabiam que não foram eles que venceram, mas Deus, com o seu poder, venceu. Porque eles eram pobres e necessitados, eles eram poucos. Mas quem cuidou deles, como diz o versículo que nós aprendemos? O Senhor, crianças, cuidou de Israel e livrou Israel naquele dia das mãos do povo midianita. Porque um homem simples, talvez desprezado por muitos, creu em Deus. Você pode pensar também assim como Gideão: quem sou eu para fazer alguma coisa, para ajudar as pessoas que estão nos hospitais doentes, para ajudar a passar essa quarentena desse coronavírus? Eu não sou ninguém, tia Rose. Isso não é verdade. Deus ama você, você sozinho não pode muita coisa, mas com Deus que cuida de você, você pode. Você pode crer em Deus, que Deus pode mudar essa situação. Sabe o que nós podemos fazer juntos? Orar, crianças. Porque quando nós oramos e confiamos em Deus, Ele age. Ele faz as coisas acontecerem, porque Ele pode. Nós já vimos aqui no canal em histórias anteriores que Deus tem poder sobre todas as coisas e que nada é impossível para Ele. Deus tem poder sobre as doenças, Deus tem poder sobre a tempestade, Deus tem poder sobre a morte. Jesus ressuscitou. Então não há nada impossível para Deus. Então eu quero desafiar você, na sua casa, a orar, não só comigo aqui no canal, mas orar todos os dias, para que Deus nos ajude, para que Deus cuide de nós, para que Deus abençoe as pessoas que precisam ser abençoadas por Ele. Então eu quero desafiar vocês a orar nas suas casas. Não só comigo aqui no canal, mas quando você for dormir, quando você acordar, quando você for ler a sua Bíblia. Orar pelas crianças que estão doentes, pelas outras pessoas, pelos médicos e enfermeiros que estão no hospital, que estão cuidando dos doentes. Porque Deus pode, crianças, fazer muitas coisas. Deus pode nos abençoar, porque é Ele quem cuida de você, de mim e de nós. Então vamos orar nesse momento? Fecha os seus olhos aí na sua casa e vamos orar juntos? Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo teu cuidado, Senhor. Porque eu não sou nada sozinho, mas eu sei que o Senhor me ama, que o Senhor cuida de mim e que o Senhor pode usar a minha vida como o Senhor usou a vida de Gideão para ajudar outras pessoas. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que trabalham nos hospitais. Que o Senhor abençoe para que eles não fiquem doentes, para que eles possam cuidar dos que estão doentes com carinho, para que não possa faltar material de proteção para eles. Que o Senhor abençoe aqueles que já estão internados ou nas suas casas se recuperando, que eles possam ficar bons. Abençoa também, Senhor, as pessoas que não acreditam no Senhor, para que elas possam acreditar que o Senhor é o Criador de todas as coisas, que o Senhor as ama e que o Senhor está cuidando delas. Nos abençoa, Senhor, e muito obrigada, porque nós sabemos que o Senhor está cuidando de tudo. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, crianças. Deus abençoe a sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.